Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Nós trabalhamos na divulgação da doutrina espírita, através do rádio principalmente, em palestras. E nós temos há 19 anos programa de rádio, era a Rádio AM, aqui em Santa Bárbara, programa Visão Espírita. E há 4 anos nós fundamos uma rádio web aqui em Piracicaba. O custo da transmissão é violentamente diferente. Uma transmissão em AM ela tem um custo de R$ 1.500 por mês. Nós fizemos aqui em Piracicaba AM também, mas com o tempo conseguimos fundar a nossa rádio web. E o custo de uma rádio web gira em torno de R$ 300 por mês. Isso para 24 horas de transmissão. E aqueles que quiserem experimentar a nossa rádio web, é só buscar o aplicativo na loja da Apple, do Windows, chama União Rádio Web. É um aplicativo que inclusive foi desenvolvido por um funcionário da Apple. É o nosso amigo, ele é sogro desse moço, e ele fez na faixa para nós. E conseguimos também, então, com arrecadações, comprar todos os equipamentos, e nós recebemos como doação, pelo período de 5 anos, um salão ali na frente do clube de campo, aquele mallzinho ali, uma sala pequena, mas muito confortável, e nós fizemos uma decoração própria, com toda a acústica necessária, e estamos funcionando ali 24 horas por dia. União Rádio Web. Você pode assistir pelo aplicativo ou através do nosso site uniãoradioweb.com.br. Então, trabalhamos na divulgação da doutrina, é um trabalho bastante grande, e nós temos também um livro de pesquisa que já se encontra na 10ª edição, chama Vademecum Espírita. Principalmente aqueles que gostam de estudar a doutrina espírita, esse livro, para 2.800 assuntos, ele sugere a bibliografia espírita que fala sobre cada um desses assuntos. Então, por exemplo, o pessoal gosta muito de sonhos. Então, quer estudar a questão dos sonhos na visão espírita, nós indicamos 125 livros, com o nome do livro, o nome do autor e o número da página para você estudar o assunto e fazer uma palestra. Tá? Então, na noite de hoje, nós escolhemos para nossa reflexão do livro da Esperança, a lição que fala a respeito dos trabalhadores da Casa Espírita. Ela se intitula Conjunto. E essa lição ela nos dá uma ideia muito ampla da questão do funcionamento da Casa Espírita. Nós vamos ler o que o Emmanuel comenta e depois nós vamos fazer um breve comentário. Eu tinha um marcador aqui e ele me atrapalhou, 69,88. A lição 69 desse livro, intitulada Conjunto. E ela é baseada na Bíblia, no Evangelho de Jesus, onde Jesus, em João capítulo 17, 24, ele comenta o seguinte: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, item 40. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto. A terra espera. Arai.
E aí Emmanuel faz o comentário. Num templo espírita cristão, é razoável adotar que todo trabalho é ação de conjunto. Cada companheiro é indicado a tarefa precisa, cada qual assume a feição de peça particular na engrenagem do serviço, sem cuja cooperação os mecanismos do bem não funcionam em harmonia. Indispensável apagar-nos pelo brilho da obra. Na aplicação da eletricidade, congregam-se implementos diversos, mas interessa acima de tudo a produção da força e no aproveitamento da força, a grande usina é um espetáculo de grandeza, mas não desenvolve todo o concurso de que é suscetível sem a tomada simples. Necessário, assim, saibamos reconhecer por nós mesmos o que seja essencial a fazer pelo rendimento digno da atividade geral, orientando ou colaborando em determinadas ocasiões. A realização mais importante que se nos pede é o esclarecimento temperado de gentileza ou a indicação paciente e clara da verdade ao ânimo do obreiro, menos acordado na edificação espiritual. Noutros instantes, a obrigação mais valiosa que as circunstâncias nos solicitam é o entendimento com uma criança, a conversação fraternal com um doente, a limpeza de um móvel ou a condução de um fardo pequenino. Imprescindível, porém, desempenhar semelhantes incumbências sem derramar o ácido da queixa e sem azedar o sentimento na aversão sistemática. Irritar-se alguém no exercício das boas obras é o mesmo que rechear o pão com cinzas. Administrar, amparando, e obedecer, efetuando melhor. Em tudo compreender que o modo mais eficiente de pedir é trabalhar, e que o processo mais justo de recomendar é fazer. Mas trabalhar e fazer sem tristeza e sem revolta, entendendo que benfeitorias e providências são recursos preciosos para nós mesmos. Em todas as empresas do bem, somos complementos naturais uns dos outros. O universo é sustentado na base da equipe. Uma constelação é família de sóis. Um átomo é agregado de partículas. Nenhum de nós procure destaque injustificável na direção ou na subalternidade. Baste-nos o privilégio de cumprir o dever que a vida nos assinala, discernindo e elucidando, mas auxiliando e amando sempre. O coração, motor da vida orgânica, trabalha oculto, e Deus, que é para nós o anônimo divino, palpita em cada ser, sem jamais individualizar-se na luz do bem. Nós sabemos que o plano espiritual, ele busca atender os problemas aflitivos da humanidade. E nós sabemos que todo ser humano tem a tendência de, nesses momentos de aflição, buscar os templos católicos, os templos protestantes, os templos espíritas, os locais onde, em função da aflição, nós buscamos um contato com Deus. Conscientes disso, o espírita ele busca entender esse processo e propiciar à espiritualidade o melhor para que ela possa, entre os trabalhos que nós realizamos, alcançar os melhores resultados
na assistência daqueles que buscam a casa espírita, na busca do consolo, na busca do esclarecimento, na busca do conhecimento. Aliás, a doutrina espírita, ela talvez tenha um maior acervo de conhecimento a respeito da vida espiritual do que qualquer outra religião, em função dos livros que tantos médiuns psicografaram, nos trazendo informações a respeito da vida espiritual. Então nós procuremos raciocinar sobre esse processo que acontece com relação a esse trabalho em conjunto dos membros de uma casa espírita, trabalhando em conjunto, cada um realizando uma partezinha da tarefa, objetivando proporcionar àqueles que vêm na casa espírita na busca de consolo, de esclarecimento, de conhecimento, que eles encontrem na nossa casa espírita o melhor, que eles encontrem aquilo que eles estão buscando, no sentido de reequilibrar-se na vida que hoje nós sabemos é tão intensa. Aliás, nós estamos vivendo um momento, acho que todos nós, que parece assim que nós estamos num campo de batalha, uns contra os outros. E, por incrível que pareça, conseguiram dividir a coisa de tal forma que todos nós nos situamos de um determinado lado e parece que a gente encampou essa batalha. E, na realidade, é uma coisa completamente diferente disso. Todos nós já passamos por momentos, 1000 momentos. Eu, por exemplo, sou da época de 1947. Eu, com 17 anos, surge uma revolução. Então, com 17 anos, implanta-se uma revolução no nosso país, e até 1985, essa revolução nos governou, essa ditadura nos governou. E nesses anos todos, eu me casei, eu tive 5 filhos, eu eduquei os meus filhos. E depois dessa ditadura, aí vem um baixinho que para nós parecia assim uma maravilha, uma mudança de tudo que era o nosso Tancredo Neves. Nós esperávamos tanto e de repente, na porta da posse, ele desencarna com uma enfermidade danada. Aí a gente pega de graça assim, cai no nosso colo um Sarney. E a gente diz assim, meu Deus, o que será de nós? Depois do Sarney veio aquele Itamar Franco, que era também uma pessoa sentimental, uma pessoa desequilibrada, e a gente ficava rezando assim, parece assim que a coisa vai acabar. E depois do Itamar Franco veio o Fernando Collor. Quer dizer, parece assim que a gente sempre está pensando assim, meu Deus do céu, esse está ruim, aí depois vem o pior, E o mundo não acabou. Todos nós continuamos vivendo, e todos eles passaram, e o nosso país foi, Então, todos os outros períodos que nós vivemos, nós lembramos, quando um determinado ia sumir, todo mundo ficava com medo, aquela coisa, o dólar ia lá nas alturas, e a pessoa sumiu, e a coisa foi, e estamos aqui. E de novo, nós iremos passar por um período que um ou outro terão que conduzir esse barco até um determinado instante. E nós temos que fazer exatamente isso. De todo esse período, eu falei que comecei isso com 17 anos, eu estou com 71. Criei meus filhos, todos eles estão com filhos, eu estou com 9 netos. E a minha vida tem sido muito feliz. Por quê? Porque a aflição e a responsabilidade daquilo é daqueles que foram incumbidos para Brasília. A responsabilidade deles de conduzir essa parte. A minha não. A minha era viver aqui em Piracicaba, criar a minha família, criar os meus filhos, e hoje eu estou olhando os meus netos. Então nós temos que sair dessa coisa, dessa competitividade, como se nós estivéssemos naquelas batalhas campais uns contra os outros.
Cada um de nós tem um pensamento, cada um de nós faz uma escolha e pronto. Aquele que ganhar, a responsabilidade dele é a condução desse país nos próximos 4 anos. Nós não podemos nos antecipar. Nós temos aqui, de uma forma muito simples e clara, rogar a Deus que seja qual for, que Ele o ilumine, que eles se acerquem de pessoas que levem o destino da nossa nação ao melhor. E a nossa parte? Nós vivemos semanalmente aqui na Casa Espírita. E aqui é que interessa a nossa atuação. Quando nós conseguimos nos despojar de todos esses sentimentos e nos integrarmos naquilo que nós participamos, aí então a gente começa a encontrar o verdadeiro significado. Durante todos esses anos que nós relatamos aqui, eu escrevi esse livro e já está na 10ª edição. Milhares de palestras nós fizemos, nós fundamos uma rádio web, tocamos 20 anos um programa radiofônico. E tudo isso se transcorreu eu cumprindo a parte onde Deus me colocou. É isso que eu tenho que realizar. O problema do país é daqueles que se candidataram a presidente. O meu foi votar. O meu é realizar aquilo que me compete na divulgação da doutrina. Então, a minha tarefa é esclarecer a esse público que me ouve qual é a participação dele nesses trabalhos que a espiritualidade realiza por nosso intermédio. O Kardec, ele, de uma forma muito clara, ele nos coloca que a base de qualquer trabalho espírita é a harmonia. A harmonia que existir dentro de um templo religioso é isso que vai propiciar aos espíritos a atuação junto àqueles aflitos que buscaram aquela casa espírita para esclarecimento e consolo. E Jesus, de uma forma muito clara, ele nos deixou os traços do Consolador que ele disse que ele iria nos enviar. Ele disse que o Consolador, além de consolar, ele iria nos esclarecer. Então, o esclarecimento, ele se faz após a gente buscar esse equilíbrio na casa espírita através do tratamento espiritual. Então, nós viemos em busca do tratamento espiritual para o nosso equilíbrio. A partir do nosso equilíbrio, nós entramos para esse conjunto responsável pelos trabalhos na casa espírita. Nós passamos a ser trabalhadores da casa. Vocês repararam que essa casa não tem padre, não tem pastor, não tem ninguém remunerado. São alguns abnegados que se esforçam no sentido de fazer o melhor. Eles ministram cursos, eles dispõem uma biblioteca de empréstimo de livros, e aí é que reside a informação que o Espiritismo tem para o nosso esclarecimento. Espiritismo sem conhecimento é um espiritismo onde nós vamos ficar, infelizmente, cooperando de uma forma capenga. Porque quando nós conhecemos, através dos livros, como funciona a relação entre o mundo espiritual e o mundo material, nós vamos nos tornando mais eficazes nessa contribuição. O que os Espíritos nos falam a respeito desse trabalho? O que os Espíritos pretendem com relação à humanidade? O objetivo deles é aliviar a dor, consolar o aflito. Eles não têm condições de ser vistos por todos. Eles não têm condições de ser ouvidos por todos. Eles, através do ser humano, através do homem, eles conseguem agir entre a humanidade. Vocês já ouviram essa expressão, todos são médiuns. E todos nós somos médiuns. Porque cada um de nós se relaciona
com o seu mentor espiritual, o seu guia espiritual. E essa comunicação entre você e o seu guia espiritual, ela se processa na maneira como você se comporta. O nosso guia espiritual, ele quer nos auxiliar. Mas quando a gente entra em pânico, entra em desespero, está com medo, nós saímos da sintonia do nosso espírito responsável pela nossa evolução. E aí você diz assim, como é que você sabe isso? Então nós vamos pegar o Evangelho. Vocês lembram aquela passagem quando Jesus disse, ele andou sobre o mar? E aí todos ficaram espantados. E ele disse assim, todos vocês podem fazer isso. E ele desafia Pedro que o faça. E Pedro começa a caminhar. Lembra dessa passagem que todo mundo conhece? Pedro começa a caminhar sobre as águas igual a Jesus, da mesma forma. Mas de repente Pedro afunda. O que aconteceu? Pedro perdeu a confiança naquele que o regia. Jesus disse, você pode. E ele foi. Quando ele sentiu medo, ele começou a afundar. Ele saiu da influência do Cristo. E Jesus não pôde fazer mais nada. Não dá. Jesus não pode pegar a gente no colo e manter em cima d'água. Ele pode nos influenciar e nos sugestionar de que nós podemos andar sobre a água. E se nós acreditamos, nós andamos. Agora, se nós duvidamos, nós afundamos. É uma lei natural. É uma lei natural. Se nós temos confiança, nós fazemos. Agora, como é que Jesus pode nos auxiliar numa coisa que nós não confiamos nele? Assim é o nosso dia a dia. Quando nós confiamos que nós somos uma ferramenta nas mãos da espiritualidade, nós nos colocamos à disposição. Olha, eu não falo, eu não vejo, eu não sinto, mas eu quero trabalhar para Jesus. Então, se eu tiver possibilidade de servir, que eu seja usado como uma ferramenta. E sem você perceber, a espiritualidade começa a carregar para você aqueles necessitados que poderão ser assistidos por seu intermédio. Então vocês vejam, se você desenvolve a paciência, desenvolve o amor ao seu próximo, desenvolve a caridade, e existe uma pessoa necessitando dessa atenção, dessa caridade, dessa paciência, os espíritos sobram. Vai ali. E de repente aparece na sua frente a necessidade. Aí você esclarece, você orienta, e aquela pessoa diz assim, foi Jesus que te mandou. E foi Jesus que te mandou. Você entrou em sintonia, você se preparou, você se adequou para que a espiritualidade pudesse canalizar para você aquela necessidade. Agora imagina se você aproveita o potencial da casa espírita. Você começa a ler os livros espíritas, você começa a se instruir, você começa a conhecer como é que funciona o mecanismo do mundo espiritual. E você começa a se habilitar para orientar as pessoas, para aprender a discernir quando uma pessoa precisa de um tratamento, quando não. Você começa a se adequar e a se habilitar para que a casa espírita possa utilizá-lo em outras tarefas. E aí você começa a se habilitar para o trabalho. E quando nós começamos a nos habilitarmos para o trabalho, a espiritualidade carrega. Existem às vezes as pessoas que dizem assim, o perigoso no espiritismo é que você se envolve e aí daqui a pouco você não aguenta de tanto problema. É verdade. Quem quiser trabalhar na doutrina espírita, prepara o lombo. Porque se você se habilita para atender, você vai ter trabalho. A espiritualidade vai carregar para você os necessitados, para você esclarecer, para você orientar, para você dar uma direção para aquela pessoa.
Agora, se você é preguiçoso, se você não quer nada com a hora do Brasil, o que acontece? O plano espiritual orienta uma pessoa para determinado indivíduo. Aquele indivíduo é daquele que a gente chama na gíria de braço curto. Ele não gosta de problema, ele acha que o problema é procurar chifre na cabeça de cachorro. Aí o necessitado aparece e começa a colocar suas lástimas, e ele chega e diz assim: olha, vai lá na igreja, vai lá em tal lugar, né? E se omite. O plano espiritual vai contar com uma pessoa dessa? Ele para de orientar que o necessitado procure uma pessoa que tem condições de orientar, mas não quer trabalhar, não tem problema. Assim é uma casa espírita. Você imagina uma casa espírita que os seus trabalhadores se habilitam para orientação, para o trabalho, para assistência. O plano espiritual vai escolher exatamente aquele local onde os seus necessitados vão encontrar um remédio. Então, nosso negócio dentro da casa espírita e no conjunto que a lição aborda é exatamente esse. Eu quero trabalhar, eu quero fazer o melhor. Então, quando nós queremos trabalhar, queremos fazer o melhor, não adianta a gente ficar dizendo: eu quero começar a ver, eu começar a escutar espírito. Não. Eu quero começar a me habilitar, eu quero começar a estudar, porque aí eu vou conseguir, através do conhecimento, através daquilo que eu vou me esforçar para obter, a desenvolver aquilo que Kardec colocou como o maior estágio da mediunidade, a intuição. Vocês sabem qual é a diferença da intuição para a inspiração? A inspiração, ela nos vem de fora. A intuição é tirada de dentro. Então, quanto mais informações eu colocar para dentro do meu cérebro, mais os espíritos vão encontrar elementos para que eu possa me intuir. Que eles possam me intuir. Porque o conhecimento eu já armazenei. Eles só pegam daquele arquivo e me trazem na mente. E aí eu uso a intuição como um recurso que eu acumulei, pelo meu esforço. E é por isso que o Evangelho diz: ajuda-te e os céus te ajudarão. Que todos nós possamos aproveitar essa lição para entender que, independente do que eu faça no conjunto, eu vou fazer por mim o máximo, que é fazer aquilo que a doutrina me disponibiliza. Geralmente as casas espíritas têm aí um acervo de livros de 1.200 a 1.500 livros, que às vezes ficam lá anos depositados, e o número de empréstimos às vezes não passa de meia dúzia de livros. Então, que nós possamos usar esse recurso para arquivar informações, para que a espiritualidade possa, através da intuição, nos fazer mais capazes para o trabalho. Que todos vocês possam, nessa noite que vieram aqui buscar o consolo, encontrar através do comportamento de vocês, dessa confiança, dessa serenidade e dessa humildade, que Jesus os ajude a cada um. Obrigado pela atenção.